muitas revelações, é do diabo, muitas profecias do diabo. Tem que tomar cuidado com profecia, recados. Às vezes a pessoa mata um irmão aí, não é achando que é o próprio Deus está falando, e é o próprio diabo está falando, viu, irmão? Então você tem que fazer prova de Deus. Se é Deus que falou, a Bíblia vai dizer que você fazer prova. Não do vaso, mas da profecia. Tô caindo. Não julga o profeta, não julga a profecia mesmo. É Deus que falou. Você vai no cantinho, A profecia, não você julga o colocar profeta. lá. Nós somos pais, mas julga a profecia. Você tem direito, a Bíblia dá direito de julgar a profecia, viu? Porque Deus está te dando o seu nome aqui agora, você largar essa mulher que está te dando outro, você já está com cabeça, meu irmão. Deus está dando o seu. Largar o marido seu e casar com outro, que está te dando outro. Não vai dessa não. Muita gente está casando 4, 5 vezes, hein, irmão? Cuidado! Você fala, cuidado! Muita gente fala aí, a minha mulher, você, minha mulher é minha não. Eu não mando minha mulher não, minha mulher é minha não. Ela é advogada, ela sabe. Ela sabe. Conheceu a coisa? Conheceu? E você não deu? Ela é minha esposa. É meu marido, é seu. O ministro é uma só carne. Agora eles vão falar então que não é minha, não é propriedade minha, é propriedade por si. Ué, você tirou lá, casou, firmou, deu na lei lá, é sua. Agora depois que chupou, igual que chupou, acabou com a carninha toda, depois vai jogar fora, tem que comer o outro também, não é? Tem que comer o outro. Pegou, aguenta. Sabe que mulher vai estar mentindo da vida? Não. Depois que mulher que ele tem filho, filho, calma com mulher. Cuidado com o menino, não é brincadeira não. Tiago chorou 6 meses. 6 meses, dia e noite chorando, Tiago. Mas eu servi o cabeça. Comeu chupou lá dentro, comeu bagaço também, viu? Nada. Então não pega não. Viu, Tiago? Tá feio, tá feio, e para. Cuida dela, tá bonita, mas cuida. É o homem que cuida dela, tá bonitinha, não, né? Cuida dela, não tá bonitinha, ó. Agora você pega lá, você arruma toda bonitinha e deixa ela jogada de casa lá, ó. Como não é vergonha nenhuma, ou pegar um prato lavado, não mesmo uma casa, isso é vergonha nenhuma. Ele vai ajudar ela pra casa, vai ter que dizer que é só ela deixar. Não, isso não é rebate em lugar nenhum. Vamos ajudar a arrumar uma casa, vamos ajudar a mulher. Arruma. Não te desonra você nada, para ajudar a sua mulher. É só metade. Viu? Ajuda. Quente. Né? Quem faz uma boa mulher é você. Quem faz uma mulher um bom marido é ela. Né? Amém, irmão? Amém. O nosso irmão missionário, que vai trazer a palavra para nós. Vai ser muito importante. Boa noite. Comigo a todos na paz de Jesus, amém? Hoje eu voltei com os carecas. Todo esse sentido da careca, né, pastor? O educador está crescendo. Amém? Irmão, o Cristo é diferente. O Cristo é para todos vocês aqui na frente. Amém? Vamos ser diferentes hoje. Por que Deus trabalhando no nosso meio? Estava aqui em pé aqui no culto, estava junto com o pastor. Estava comentando que nos últimos tempos, né, pastor? Está muito difícil. As pessoas elas não estão entendendo o propósito de Deus, da igreja. Pode vir, que nós vamos fazer um ciclo aqui, ó. Vamos fazer um ciclo aqui. Eu quero ungir a vida de cada um aqui nessa noite, nós vamos conversar diferente, irmão. Deus colocou isso no meu coração para me sentar em cima do altar. E eu gosto de fazer aquilo que Deus me dá visão para poder viver na igreja. Né? Às vezes nós é muito tradicional, né? Nós começamos do jeito e chega daquele jeito e termina daquele jeito. Às vezes tem vindo do jeito que o homem quer e não dá nada certo. Então eu quero
ungir a vida de cada um aqui. Nós vamos estar orando, né? Eu, quando começo a falar, eu gosto de deixar Deus falando, porque é bom demais ouvir a voz de Deus. E eu creio que Deus, irmãos, ele tem algo diferente aqui para o nosso meio. Amém? Porque às vezes nós ouvimos, irmão, todo dia uma palavra. Eu estava conversando sobre isso outro dia. Todo dia na igreja nós ouvimos uma palavra diferente, qualquer diferente. E outro dia eu comecei a cantar a igreja e ver um terço daquilo que ele vem da igreja e recebe, a igreja estaria muito melhor sobre a face da terra. Estaria muito melhor. Mas só que nós somos um pouco esquecidos daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente aprende com Deus. Né, pastor? Então a gente esquece. E a gente vai ficando muito tempo no Evangelho, e a gente esquece mais ainda. Mas o que vivemos na igreja? Para que Deus possa, para a nossa lembrança, tudo aquilo que nos ensinou, é aquilo que Ele está nos ensinando. Né? Então, que eu quero pedir, vocês estão uma campanha, nós vamos colocar o 5º ano dessa campanha, é o cristão que é o 5º ano, irmão. Aos 6 anos, né? Então, nós vamos estar aqui fazendo essa unção antes que nós entendamos a palavra, porque é uma palavra rápida e objetiva, para que Deus ele possa operar, né, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, né? Porque tudo, irmãos, é um conjunto. Tudo é um conjunto. Deus ele vai operar de acordo com a minha e com a sua obediência. O que está precisando de nós entendermos dentro da palavra de Deus hoje, irmãos, é que nós temos que ser filhos da obediência e não filhos da desobediência. O que está levando muito crente, irmãos, muito cristão ao fracasso é a desobediência. Por quê? Porque às vezes o homem é casado, mas ele não consegue entender qual é a função dele dentro do seu matrimônio. Né? Às vezes o homem tem uma coisa muito grande, ele sabe administrar o que Deus deu para ele. Ele não busca de Deus sabedoria, ele não busca de Deus virtude, para que ele possa conseguir ir bem naquilo que Deus ele colocou na mão dele. Porque Deus não lhe abençoou, meu irmão, Deus abençoou ele com sucesso. E nós temos que entender isso, irmão. Nós estamos vivendo a última era, os últimos tempos, a igreja está vivendo os últimos tempos. Sabe por quê? Porque Jesus, irmão, ele está voltando. Eu acho que depois de estar aqui um pouquinho com essa palavra, tá? Jesus está voltando. Às vezes a gente não está acreditando mais, irmão. O Espírito da apostasia está tomando conta, não diminui até mesmo da igreja. Hoje as pessoas estão trocando a verdade de Deus pela mentira do homem. Às vezes você até ouve aquilo que agrada a sua carne, satisfaz o seu prazer. Mas e depois? Às vezes você vai satisfazer momentaneamente. Mas na hora que você está dentro da sua casa, você não tem nada para você comer, nada para você vestir. Às vezes quando você, no momento mais difícil, que você precisa de contar com alguém, você não tem um amigo. É que é difícil. Então nós estamos conseguindo para você poder ver para que nós estamos fazendo no nosso campanha de unções. Para que nós queremos receber a unção de Deus? O que nós vamos fazer com essa unção? Qual é o objetivo de eu e você chegarmos aqui e recebermos essa unção? Você sabia, irmãos, que aquilo que nós esperamos de Deus é aquilo que as pessoas esperam de nós? Sabia, pastor, disso? É o que nós devemos aqui buscar de Deus, esperar de Deus, é que às vezes você espera que quem está do seu lado. A gente espera muito mais ainda. Daquelas pessoas que nós estamos vendo, o que Deus vai fazer? Porque todas a gente quer ver que Deus existe, pastor. A gente está trabalhando, a gente já está levado, é problema ali, é quanto pagar, é serviço, é problema sentimental, é problema financeiro, é problema com a gente. Cada vez que existe Deus, pastor. Aí, quando é a noite, você tem um tempinho para você poder vir na casa de Deus e buscar Deus. Por quê? Por que nós estamos aqui? Porque nós, irmãos, sem Deus não fazemos nada. Nós, sem a presença dele, sem o querer dele, sem a vontade dele, nós não fazemos nada, irmão. E não é o homem que vai te dar alguma coisa. Não é o homem que vai te dar. Mas eu aprendi uma coisa, Deus é Deus de princípio. Antes para conseguir a bênção dela, tem que passar pela mão de quem, pastor? De um sacerdote. Ele chega para abençoar ela. Mesmo ele não vendo com os olhos espirituais. Ele viu o homem que estava ali para ele, ela estava assim, irmão, Deus você está entendendo a igreja, eu não vou te compreender, não vai te entender. E as pessoas às vezes estão querendo que o povo, que o profeta primeiro adivinha. Vou falar adivinha, pastor. Não fala nem revelar, não. Porque hoje em dia nós estamos vivendo, pastor, falando isso tem muito sério, nós estamos vivendo na época que o povo está adivinhando. O povo não está querendo ser usado como servo de Deus, não. E às vezes as pessoas querem adivinhar. Que olhar para dentro do irmão quer adivinhar. Aí no meio de 10 adivinhações, ele acerta uma. Só que Deus, irmão,
o homem não engana. Eu e você não conseguimos enganar o homem. Deus conhece, irmão, o que está dentro do seu coração. Deus, ele sabe para que ele vai derramar a medida da unção sobre a tua vida. Sabe por quê? Ele sabe que a unção que ele te dá, você vai fazer, vai te dar o saúde, você não vai matar ninguém, pelo contrário. Você vai transmitir a unção que Deus deu a outra pessoa. Você vai ter aqui, irmãos, capacitado, sabe para que a unção serve? É para nos capacitar, irmão. É para que a cada dia a sua fé floresça mais, para que a cada dia você não desanime com o mundo que está lá fora, porque lá fora o mundo lá é de mentira, de falsidade, é de engano. Lá é onde o pastor acabou de falar, que agora lá é estranho que você pode casar, de igreja, não tem problema não. Profecia que quando Noé estava lá, isso foi falado, que nós vivemos tempos da época de Noé, pastor, que casariam e se dariam em casamento, irmão. Hoje tem determinados assuntos da igreja, nós não podemos mais pregar, advogado está aqui, é testemunho disso. É testemunho dizendo que tem assuntos que você não vai estar falando aqui, abertamente, que estão perdendo o irmão. Você está discriminando o irmão, você está discriminando a irmã. Ah, não pode falar mais de determinados assuntos para dizer, porque agora é lei, pastor. O povo hoje, irmão, está criando muito argumento para poder saber o quê, irmão? Viver na carnalidade. Só que Deus está falando, irmão, que a igreja dele é invisível, a igreja dele é espiritual. A igreja dele, irmão, você não tem que ver, você tem que sentir ela. Cheirando, entrando, Deus está falando que você é uma igreja que não é para ser vista, não, irmão, pelas vistas humanas, não, mas é pela vista espiritual, um homem espiritual. A pessoa tem que sentir a igreja, a pessoa tem que estar com a igreja. Porque Jesus vai vir para nos buscar, irmão, no último dia. Eu quero ungir a vida de cada um. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração aqui, vamos pedir Deus que Deus venha derramar uma unção diferenciada sobre a nossa vida. A partir de hoje, nós vamos ter um pensamento renovado, um pensamento a mente de Cristo. Não sabe por que às vezes as pessoas não conseguem converter o evangelho mais? Porque já reparou que às vezes quando você pode encontrar no meio de 10 gente, quando ele está reclamando do pastor, ele está reclamando da igreja dele. Quando ele está reclamando do pastor da igreja, está reclamando da religião, pastor. As pessoas que estão lá fora, irmão, às vezes elas não entram, por quê? Quando de nós. Ela olha para mim e fala assim, mas Deus conseguiu ter Deus lá? Ela ficou dentro todo. A gente tem que buscar de Deus unção, mas para que nós queremos unção? Porque você está aqui pensando nisso, irmão. Para que você quer unção? Então nós vamos estar buscando de Deus, nós vamos nos dar sabedoria, pastor, com o que nós vamos fazer com aquilo que Deus vai nos dar. O que nós vamos ter que fazer realmente com aquilo que Deus depositar na minha, na sua mão, porque quando Deus te dá algo, porque Deus confia em você. Guarda isso aqui. Se Deus te deu, é porque alguém vai esperar de você alguma coisa mais, vai esperar de você mais ainda. E quando nós compreender, irmãos, isso, nós vamos entender. Para que advogado? Por que Jesus procura você, advogado? Não é só por causa de uma casa, eu quero esperar mais de você. Confiança, segurança, a verdade. Você veio aqui na igreja, irmão, buscar a verdade. Só que as pessoas estão acostumadas com a mentira, com a falsidade, com o engano. Eu estou entendendo, irmão, que a igreja de Deus, ela inclusive, ela pertence a Deus, e que você entrou aqui para quê? Para que Deus abra os seus olhos espirituais. Para que quando Deus te der uma bênção, o inimigo não venha eliminar a bênção. O inimigo fala assim, que nós devemos ajudar, irmãos, o tesouro do céu, daqui é lá, o ladrão não rouba, não.
e Elias andava junto, irmão, Eliseu tinha um desejo de ser usado igualzinho a Elias. E Elias, quando chegou o dia de Eliseu, ele deu assim: Eliseu, me pede o que tu quer. Eliseu, ele é voluntário. Ele aprendeu uma coisa, ele falou assim: Elias, eu quero. O mesmo que você quer, eu quero som dobrado. Aí que Elias falou para Eliseu: ó, se você ver quando eu for tomar, você vai receber. Mas será que todo mundo, não estou vendo na igreja, será que está na mesma visão do pastor? Será que todo mundo, pastor, está na mesma visão do irmão? Por que às vezes uns recebem, outros não recebem? Por que às vezes alguns começaram bem, mas terminaram mal? Será que alguns estão desistindo no meio do caminho? E até mesmo nós usamos a gente como pé de tropeço para impedir a nossa caminhada. É porque às vezes, irmão, nós não entendemos uma coisa. Meu pastor, o Rubens, ele fala assim: homem de Deus gera homem de Deus, pastor. Mulher de Deus vai gerar mulher de Deus. Uma boa mãe vai fazer uma outra ser uma boa mãe. Uma boa esposa vai gerar também, vai fazer a outra ser uma boa esposa. Por quê? É tempo, irmão. E se você vê com o olho espiritual, não tem nada que toma sua bênção. Por quê? É a sua fé. É que vai fazer diferença nos dias de hoje. Não é a outra, você pode carregar 10 sacos com peso aqui para cima e para baixo. Não é a outra que vai fazer, mostrar quem que você é, quem que você deixou de ser, não. Mas é a fé que você entrou por aquela porta ali, que não deixa você desanimar. Mesmo no meio da luta, da dificuldade, da opressão, da desigualdade, da imoralidade, é a fé que vai fazer com que você seja obediente ao alvo da igreja e à palavra de Deus. E é a fé que vai fazer você vencer. É a fé que vai fazer com que a sua família seja vencedora. É isso que Deus está querendo substituir para mim, porque é um sonho. Um sonho é a transferência de autoridade, a transferência de poder. É o que aconteceu com Elias e Eliseu. Então, quer dizer para você essa transferência. Mas primeiro para você que você entenda o que fazer com essa transferência de poder, pastor. O que você vai fazer com essa unção quando você sair daqui. Vamos orar ao Senhor, vê se você abre o seu braço. Eu não sei o que te aflige, o que te afligiu você no dia de hoje. Porque às vezes ele trata o pregador vai ministrar, mas quem vai operar na sua vida é Deus. Quem vai fazer diferença é o Espírito Santo. Quem vai agir no impossível, irmão, para o homem é Deus. E Deus às vezes quer fazer que você abra somente a sua boca e fala com ele: Deus, vem aqui. Porque é muito fácil, pastor, pedir para o irmão, mas fácil chegar aqui, ó, pastor. É muito fácil eu pegar um irmão, colocar ele aqui no meio e pedir para ele expor o problema dele, mas quando nós temos que expor os nossos problemas, aí é que é difícil. Porque ele mexe com o nosso ego, mexe com nós, mexe com a nossa família. E Deus quer também que você abra a boca, fala com ele agora nesse momento, eis-me aqui, meu pai. Eis-me aqui. Abre sua boca, fala com Deus, fala com Deus, o que está acontecendo? Por que às vezes as coisas estão tomando direções opostas daquilo que o Senhor tem me prometido? Por que às vezes eu não consigo vencer na minha casa? Por que eu não estou conseguindo vencer no meu trabalho? Por que eu não consigo vencer na minha vida social e espiritual? Eu preciso de ti, eu preciso de uma unção diferenciada, que é o perpetuar nessa campanha. Nós estamos aqui servindo a tua palavra, Deus está falando para mim, para você. Busca ele nessa hora. Deixa ele que ele te dá, sabe por quê? Porque agora se o filho pediu um bom pai, ele não vai dar uma pedra. Ele fosse você que não quer que de melhor para você. Deus só quer que eu e você nos entregamos a ele, confiamos nele mais. Não olhamos de novo às vezes que está muito querendo nos oferecer, mas nós vamos ver o que Deus nos prometeu. Que você não venha desistir da sua caminhada, da sua jornada. Que possamos buscar de Deus fazer de obediência, de submissão. Que Deus possa nos fazer homens melhores sobre a face da terra, mulheres melhores, filhos melhores, esposos melhores, obreiros melhores, pastores melhores, evangelistas melhores na presença de Deus. Que nós vamos fazer essa diferença que nos toca na nossa vida. Que quando eles olharem para mim, para você, não vai olhar mais um, mas vai olhar aquele que é
de Apocalipse, no capítulo 1. Agora eu vou ler a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, amém? Não, faltou a mão. Grava. Olha lá. Aí aqui. Ali. Irmão, vamos ler aqui a Bíblia, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Em diante, eu quero ler algo aqui, e a partir de hoje, Deus ele vai estar abrindo a minha visão, o nosso entendimento espiritual. Eu quero ler aqui um texto aqui, que fala sobre João em Patmos, e a visão de Jesus glorificado, que é a mensagem das igrejas da Ásia. Amém? Diz assim, ó, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve no livro e envia-os a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém, irmão? Irmão, eu sei que é uma campanha que nós vamos tratar sobre unção, né? E é o 6º elo, está falando da unção de aloés, né? Que é o perfume, né? De leitos, vestimentas e a unção do corpo. Eu quero falar um pouquinho da vida de João, porque João, na sua caminhada, João ele aprendeu muito com Jesus, pastor. E eu quero abrir a visão dele, irmãos, porque João ele foi o último discípulo de Jesus, foi o último a morrer na sua velhice. Nós sabemos que Pedro, né, ele foi, pela história escatológica, né, teológica, ele foi crucificado, foi morto, foi para baixo. Nós conhecemos a história de Estevão, né, pastor, que foi apedrejado fora da cidade. Nós conhecemos a história de Tiago, irmão de João, né, que foi decapitado a sua cabeça. Nós conhecemos a história de alguns discípulos, irmãos, que eles morreram, né, pelo Evangelho. Mas Deus, irmãos, reservou este momento para João. João, irmãos, ele foi um discípulo que ele aprendeu algumas coisas na sua caminhada, e teve algumas coisas a respeito de João, que, quando nós entramos no livro de Mateus, no capítulo 17, a Bíblia fala que lá no mundo da transfiguração, Deus andava com 3 amigos. Os que andavam mais próximos de Jesus ali eram Pedro, João e Tiago. Era um discípulo que sempre tem aqueles, né, pastor, que é mais apegado a nós. Aqueles que preocupam mais com a gente. Aqueles que qualquer coisinha está ligando, aí, pastor, como é que você está? E aí, meu irmão, aí vai ligando, sempre Deus é possível da gente, que
entenderam o que estava acontecendo naquele momento. E quando eles tiveram a visão, pastor, eles quiseram montar tendas lá. Uma para Jesus, outra para Elias e outra para Moisés. O que levou que eles viram lá. Só que teve um momento que quando eles caíram em si na realidade da visão, pastor, eles ficaram com medo. Eles assustaram, irmão. Mas depois Jesus apareceu para eles, né, normalmente, e falou para eles, não, tem aqui eu estou contigo aqui e tal. Foi uma experiência assim, eu creio que extraordinária. Experiência que, às vezes, eu e você estamos precisando passar aqui na terra com Deus, para nós poder conhecer e entender quem realmente é Deus. Experiência que, para o mundo, é loucura. Mas eles tiveram a experiência, mas eles não entenderam. Então, João, ele foi chamado, quando ele estava no barco pescando. Ele estava ali arrumando redes com seu pai. E Jesus passou e chamou rapidamente, ele largou aquela rede ali, passou e foi até Jesus. Porque eu assim, irmãos, nós somos chamados, depois nós fomos enviados, como ele foi enviado com os apóstolos. Só que chega determinado ponto da nossa caminhada, porque nós não compreendemos a ação de Deus. Nós não conseguimos, de maneira, compreender a forma que Deus, ele opera na vida de cada ser humano. De cada ser vivo que existe na face da terra, nós não compreendemos a forma que Deus trabalha. E por nós não conseguimos entender, nós entramos em um certo conflito, até mesmo com a palavra de Deus. Por quê? Porque na mesma hora, irmãos, aquilo que não serve para mim, para você, serve para Deus. Aquilo que não presta para mim, para você, aquilo que não tem jeito para mim, para você, para Deus tem jeito. Por quê, irmão? Porque a Bíblia fala que Deus é um Deus impossível. Porque aquilo que é impossível de hoje você fazer, irmãos, para Deus não é nada impossível. Mas só que muitas vezes nós não entendemos o que é a Bíblia, irmãos. Primeiro, a Bíblia, ela é a revelação da vontade de Deus para o homem. A Bíblia, ela veio para revelar ao povo judeu, um povo separado, um povo que Deus separou lá no Velho Testamento, no início de tudo, para poder fazer a diferença. Mais tarde, Deus ampliou a sua visão. Ele vai e leva a palavra até os gregos, aos gentios, e aí Deus amplia a sua visão de salvação, a qual ele começa a falar que não importa se é circuncisado ou não circuncisado, pastor, mas que todo homem pode circuncidar no seu coração. Ou seja, que todos nós possamos experimentar a verdadeira mudança de Deus sobre as nossas vidas. E ali João, ele teve uma revelação já velho ali naquela ilha de Páscoa. Por quê, irmãos? A Bíblia fala dos quatro evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E pelo estudo, irmãos, Marcos, ele foi um evangelho que foi pregado para o povo romano. Você pode ver que Marcos tem só 16 capítulos. O livro de Lucas foi pregado para os gregos. O livro de Mateus foi pregado ao povo judeu, para o povo judeu e para o povo, né, que era o povo escolhido da raiz de Israel. E João, irmãos, ele ficou um livro um pouco afastado. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele já conhecia que o povo, irmãos, é um povo esquecido. E João veio depois para o quê? Para trazer a memória do povo, depois do Pentecostes,
estava já na idade avançada, e às vezes nós chegamos numa certa idade, nós pensando assim, agora é hora de eu sentar e descansar, tá bom, daqui tudo que você fez. Não, irmão. Isso é pensamento humano. Isso é pensamento da nossa carne. Tem gente que pensa que já tem 40 anos, pastor, já estacionou, não precisa fazer mais nada. Ah, não, chega, eu já servi a Deus, já findei a carreira, não, nós findamos a carreira, quando Deus nos chama para a glória. Então eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, que quando João, ele teve essa experiência com Deus, no livro de Lucas, capítulo 9, 51 a 56, Jesus entrou numa cidade, na cidade de Samaritana, ele entrou para pregar o evangelho. Ele não foi aceito lá. E João queria mandar fogo lá no povo. Por quê? Porque Jesus foi rejeitado. Então, o próprio Jesus repreendeu João naquele momento. Falou assim, não, eu não vim aqui para poder destruir, não, eu vim aqui salvar, eu vim resgatar o que estava perdido. Porque nós temos que entender, irmãos, que na nossa vida há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Há tempo de você plantar, há tempo de você colher, irmão. Há tempo de você também arrancar, há tempo de você plantou. Há tempo para todas as coisas, só que nós às vezes não queremos andar, irmão, no tempo de Deus. O que é andar no tempo de Deus, irmão? É andar na obediência da palavra de Deus. É muito fácil, às vezes, irmão, nós falamos de unção e simplesmente está profetizando unção, e às vezes nós não compreendemos o que a unção representa, o que a unção vai significar para mim, para a sua vida, o que a unção vai significar para a sua família. Será que você quer a unção para mandar fogo no povo? Porque João falou, vamos orar, irmãozinho ali, eu vou mandar fogo, eu vou tudo bem desse povo. Por quê, irmão? Porque na nossa caminhada, na nossa jornada, irmão, nós descobrimos, irmão, que nós também somos falhos. Nós descobrimos, irmão, que às vezes nós estamos errando. Era isso que João estava aprendendo lá atrás. Que ele foi chamado, foi enviado, mas algumas áreas da vida dele, ele estava errando. E tem áreas da nossa vida, irmão, que a gente erra. Mas erra por quê, irmão? Porque às vezes nós não estamos acostumados a obedecer. Mandar é bom, mas não é bom mandar? Porque tem gente que manda, não pede. Tem gente que manda mesmo, ele chega lá, tem patrão, né, pastor, que quer mandar, ele não pede não. Ele vai mandando, manda, e ele acha que está pouco e não que faz. Então, Deus está falando para mim e para você, irmão, se eu e você gostamos de mandar, nós temos que também aprender a obedecer. Porque a obediência, irmão, é que quebra a maldição. É a obediência que vai fazer com que você veja a diferença de Deus na sua vida. Aqui a Bíblia fala aqui que João já estava lá na ilha de Patmos, e quando ele começou a ter essas visões, ele deixou, irmão, de ser egoísta. Porque João, ele era egoísta. Egoísta, sabe por causa de quê? Por causa do seu pai, sua mãe. Porque chegaram, eram 12 discípulos, pastor. Mas chegou 2 lá e pediu Jesus para podermos sentar à direita e o outro à esquerda do Pai. Ou seja, ele não pensou nos outros 12 que estavam no mesmo barco com eles, que estavam na mesma caminhada, na mesma jornada, sofrendo os mesmos problemas, as mesmas adversidades. Simplesmente chegaram lá, mas deixa eu mostrar, Jesus, eu quero pedir algo, eu quero pedir que o meu filho lá, o Tiago, o João, eu queria para a sua esquerda. Jesus assim, não me compete eu falar quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. Porque agora no momento quem compete é responder, quem compete é dar lugar para Deus, é meu Pai que está no céu. E às vezes nós vamos descobrir na nossa caminhada que nós também às vezes somos assim com Deus, pastor. Nós somos assim às vezes. Por quê? Porque nós andamos com a palavra da razão, mas nem sempre às vezes estamos com a razão. Por quê? Porque sabemos, irmão, que estamos vivendo um tempo que o povo tem pregado muito, mas tem vivido pouco. Pregar, irmão, eu costumo dizer que é fácil. O difícil é quando você desce no altar. Porque tudo que você ministra, tudo que você quer ensinar para os outros, você é cobrado um dobro. Porque as pessoas esperam mais de você. As pessoas querem mais de você embaixo. As pessoas querem mais de quem está aqui em cima, pastor. Aqui eu costumo dizer assim que o membro, às vezes ele pode errar. Mas o membro espiritual ele não pode, pastor. Por que ele não pode? Porque a igreja não é ensinada a ela que quem está aqui em cima é homem igualzinho quem está embaixo. A igreja não é passada para ela que a mesma luta que você, membro, tem,
palavra de Deus. Às vezes a pessoa quer unção, mas para quê? Será que você quer unção para quê? Para estar confrontando o profeta na rua? Às vezes você quer unção para poder ligar nas pessoas, para humilhar as pessoas, nesse às vezes a gente quer unção. Irmãos, Deus dá a unção daquele que quem é humilde, irmão. Deus dá unção porque a unção não é do pastor, não é do missionário, a unção é de Deus. Eu não consigo não tornar o que de Deus para dar para você, não, irmão. Aonde eu vou conseguir pegar esse celular que não passou para dar pastor? Me dá aqui, não para o meu coração. Ô, irmão, não poder que eu estou te dando. Não, irmão, o que é Deus? Não. Não existe isso. Nós clamamos a Deus. E Deus, quando Ele olha a minha e a sua vida, Ele vê a minha e a sua necessidade. Ele derrama pela medida da fé de cada um que está dentro da igreja. E nós temos que entender isso que é a medida da fé, irmão. Tem gente que acredita, tem gente que não crê, irmão. Você pode falar de unção, você vai ficar naquela porta ali, para ele não está falando com nada. Você fala hoje da glória de Jesus, tem pessoas que escutam, até anúncios até no banco assim, né? Eu nem quero ler filme de quatro, que tem que ter igreja, só no campo gritando. Por quê? Porque a realidade, irmãos, é fé. E a fé, irmão, é o único fundamento das coisas que não se vê, é só para que se espere, irmão. Não tem como eu querer colocar fé na sua vida, tem como eu querer te ensinar você a buscar a fé. E você só vai conseguir buscar a fé através da palavra de Deus. As revelações da palavra que vai fazer com que você tenha fé, que você aprenda a usar a sua fé. Por que muitos começaram bem, irmão, você termina mal? Quem começou não com fé, pastor, começou empolgado, entusiasmado. E às vezes nós olhamos para a vida das pessoas e queremos olhar o que é o natural. Nossa, fulano há 10 anos atrás era limpado, né? Você viu como é que fulano revelava, como que profetizava? Nossa, você viu, pastor? Mas como é que fulano caiu? A gente tem mais falar aí, pastor. Como que fulano caiu principalmente? Não fala isso, não existe isso. O único, irmão, que caiu do céu foi Satanás. Ele caiu, ele era anjo ungido, ele era querubim ungido. Ele caiu. E para ele tem como ele levantar mais. Às vezes, irmãos, uma palavra que nós soltamos na vida do irmão, nós fazemos uma arruaça no mundo espiritual. E nós temos dessa maneira, às vezes nossa língua não prende, irmão. Tem hora que a gente solta sem querer, como se diz, sem querer, querendo, né? A gente fica soltando algo que é uma bomba e a gente não percebe o que nós estamos fazendo. A Bíblia fala assim, irmão, que João teve mais uma experiência com Deus. Irmãos, ele viu Jesus lá no Monte da Transfiguração, ele entendeu, mas quando ele chegou lá na ilha de Páscoa, ele viu Deus por completo, ele entendeu o que Deus tinha para fazer na vida dele, ele compreendeu qual era a sua missão, que a missão dele não tinha terminado ali, mas que ele tinha uma missão ainda muito maior ainda, que era de levar a revelação de Deus àquelas igrejas que estavam na Ásia. E Deus está falando para você que você entrou aqui, irmãos, com uma missão. Não adianta você querer uma missão se você não sabe qual é a missão que Ele te deu. A Bíblia aqui, irmãos, que o maior problema de Jonas foi quando Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi matar. Às vezes, irmãos, muitas vezes nós temos que compreender que a única coisa que vai quebrar as maldições sobre a minha e a sua vida, irmãos, é a obediência à palavra de Deus. Porque às vezes, irmão, nós temos na igreja, irmão, a igreja nos ensina como ser na nossa casa, como lidar com nossos familiares, como lidar com a sociedade, mas às vezes a gente temos aqui, irmãos, ouvimos, saímos e praticamos ao contrário daquilo que nos é ensinado. Aí Deus está falando para mim, para você nessa noite, você ainda tem a unção? Você ainda está preparado para receber a unção, pastor? Porque é um sonho, tem hora que você recebe, mas tem hora que você tem que se humilhar por ela. Tem hora que nós temos que nos humilhar, irmãos, sabe por quê? Porque a Bíblia fala, irmãos, que aqueles que se humilham debaixo das mãos potentes do Senhor, no tempo dele, o Senhor o exaltará. Deus não vai te dar um sonho, irmão, para te confundir, não. Ele vai te dar um sonho para tu ter sabedoria. Como nós falamos da sete dos sonhos de Deus, nós estamos falando da perfeita vontade de Deus sobre a minha e a sua vida. Eu estou falando da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. Só que nós temos que entender uma coisa. Sabe o que está acontecendo no meio do povo hoje, estou vendo? O povo tem que focar em quem é Deus. Tem pessoas que também na igreja não sabem quem é Deus. Uns falam que Deus não amava, outros falam que Deus é muito
demais. Outros só falam, cada um pega, irmãos, aquilo que agrada, mas só que a Bíblia fala lá em Gálatas, irmão, que Deus ele é amor. Primeiro o caráter de Deus ele é amor. Guarda, sai coisa dentro do seu coração aqui hoje. Deus, ele é amor. Primeiro o caráter de Deus. Você quer saber quem é Deus? Começa a estudar o que é amor. Começa a procurar o que é amor. O que o amor representa? Porque até no estudo você vai saber que lá tem um amor elo, tem um amor ágape, que é o amor de Deus, supremo. Então você tem que compreender isso. Deus ele é amor. A primeira coisa, o caráter de Deus é amor. Será que o caráter de Deus está sobre nós? Será que o caráter de Deus está em nós? Porque a Bíblia fala que se a palavra do Filho está em vós, o Filho também está em você. Você quer saber se realmente Deus está em nós, irmão? Quando você olha para dentro de você, não é que você olha para você, o seu espírito carnal, mas você olha para o seu homem espiritual e você começa a entender que a palavra está te enxertando. Então, se você está enxertando a palavra, Deus, o Filho, está em você. Deus é amor, o primeiro caráter de Deus é amor. Deus, ele é justiça. Deus ele é paz. Ele é longânimo. Ele é misericordioso. E nós temos que começar a entender isso, pastor, porque como que a gente tem um som se nós não estamos conseguindo ter a característica de Deus, irmão? Sabe qual foi o maior problema de Saúl, irmão? Não é ele ter sido ungido, não. O maior problema foi ele desobedecer a Deus e ele ser covarde com Davi. Você sabia que o nosso meio, irmãos, é triste dizer, mas você sabia que o nosso meio tem muita gente covarde? Por não conhecer a palavra, por não ter uma convenção genuína? Porque não tem como nós olhar com o olho natural, irmão, nós queremos falar quem é e quem não é, quem pode, quem deve e quem não deve, irmão. Não. A Bíblia diz que Deus não faz acepções de pessoa, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus ele conhece o coração do homem. Deus ele conhece a minha, ele conhece a sua intenção de estar neste banco, ele conhece a intenção do pastor que está sobre o púlpito. Há quantos anos, pastor? Há 20 anos. Deus conhece a intenção do missionário que aqui está ministrando, irmão. Deus conhece a intenção. E os olhos de Deus, ninguém esconde nada. Mas só que ele é misericordioso, irmão. O dom de misericórdia dele dura para sempre a nossa vida até que ele volte. Ele é longânimo, ele é benigno. E nós temos que compreender isso. Qual é o caráter de Deus? Será que o caráter de Deus está em nós? Porque é muito fácil quando nós chegar aqui e começar a pregar um monte de promessas, irmão, que às vezes o povo não vai receber. Quem lembra de Moisés aqui, irmão? O homem cheio da unção, pastor. Moisés é um homem que quando chegou o momento que ainda não era recebendo o povo na conta dele, ele foi reclamar com Deus: ó Deus, não estou aguentando aquele povo seu. Deus virou para Moisés e falou: Moisés, você está reclamando? Pega lá 70 homens lá que tenha bom testemunho e derrama a sua unção no que deles, sobre a vida deles. A Bíblia fala assim, quando a unção foi derramada no arraial, a Bíblia fala assim que eles começaram todos para esse espelho e poder, o povo não desceu ali. Mas só 2 permaneceram no poder de Deus. Então, para que nós queremos unção? Porque Deus ele conhece, não para quem vai derramar. Lá em Atos, diz assim, que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. O selo do Espírito Santo foi derramado sobre ele. Porque ele não falava só para o profeta, sacerdote e com o rei. Já falava que ele revogava. Falou, acabou. Não tem como voltar atrás, não. Se o rei falar que você vai morrer, acabou, não. Não tem como voltar atrás. Nós lembramos de Daniel, quando entrou na cova dos leões, lá o rei já teve que orar para ele. Os leões não comiam ele, só que ele entrou com Deus. Nós lembramos de Nabucodonosor, do meu sogro, quando entrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O quarto homem ele estava lá. É isso que nós estamos falando, que o homem que tem um sonho, ele pode estar passando a luta, ele pode estar passando a provação que for, pastor. Ele pode estar passando o problema que ele está passando. Pode estar apostasia lá fora, do jeito que está atacando a igreja, mas ele não sai do propósito que Deus não colocou. Porque ele é cheio da unção. Porque nós
jamais vai reconhecer, irmão, o que você tem feito para Deus. Guarda isso aqui. Mas Deus conhece as suas obras. Deus conhece o teu esforço. Deus conhece, irmão, até onde que você tem se esforçado e até onde que você também tem parado. Por isso que ele falou lá em Apocalipse, até de João, nessas cartas que ele mandou escrever, ele mandou para o e falou assim, ó, lembra-te do teu primeiro amor, lembra das tuas primeiras obras. Não te Deus queria falar para mim, para você, irmão, que nós temos que voltar para só lembrar das nossas primeiras obras. Obras que nós fazemos com santificação, obras que nós colocamos diante de Deus, irmão, com humildade, com sinceridade, com determinação, porque Ele Deus honrava. Porque tem muitos aí, irmão, sendo desonrados, não é por causa que Deus desonra, não, é porque às vezes o povo, irmão, quer fazer as coisas de qualquer maneira, para Deus. E de qualquer maneira Deus não recebe, sabe, irmão, de qualquer maneira Deus não recebe. Sabe, irmão, de qualquer maneira Deus não recebe. De qualquer maneira Deus não recebe. Lembra de Abel e Caim? Lembra de Abel e Caim, a história de Abel e Caim? Qual que Deus recebeu? Deus pediu os dois, mas qual que ele recebeu? Será que as nossas obras podem estar de acordo com a de Abel hoje? Deus está falando para mim e para você nessa noite. Pelo menos termine pirrente, pelo menos o trabalho tudo bem, senta no banco, uma obreira, velho. Homem que tem unção, tem vocação, tem condições de ter uma boca no inferno, mas ele fecha os braços, fala que mal, que não tem jeito. Aí vê, não, meu irmão, Deus está falando para mim, para você foi escolhido, você foi eleito, acorda, desperta, você que está comigo. Deus está falando para mim porque é unção. Deus está falando para mim, para você que é unção desse negócio. Abre o teu entendimento, abre o teu entendimento diante de Deus. Vamos buscar de Deus mais humildade, irmão, ser mais simples, que a obra de Deus é simples, irmão. A obra de Deus é simples, não tem muita coisa não. A gente quer estar inventando, irmão. A obra de Deus é arroz com feijão mesmo, aquele arrozinho que tem todo dia na sua casa que não falta. É isso que Deus está falando para mim e para você aqui nessa noite. Livro de Hebreus, eu não leio nenhum versículo aqui, para você entender. Quem é Deus? O que a palavra de Deus ela representa para mim e para você? No livro de Hebreus 11 fala assim, ora, até o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por elas os antigos alcançados o testemunho. Hebreus capítulo 4, 12 fala assim, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, irmão. É a palavra de Deus. A sua fé tem outra forma, mas a palavra de Deus também tem outra para mim e para a sua vida. Quando você chegar aqui, você está no seu coração. Antes de dizer de sua casa, já sabia o que era do seu coração. Por quê? Porque foi o que colocou. Porque às vezes, no momento que a gente está perdendo a esperança, não é aí, Deus vai colocar uma esperança. Mas quem que é a esperança? É Jesus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus, que eu não vou falar. Você vai ouvir aqui. É que você fica sobre os seus pés. Nós já oramos aqui, Deus derramou um som na sua vida, irmão. Deus não já foi colocado sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, irmão, se eu tiver um ou dois em teu nome, ele se faz presente. E a concordância de duas testemunhas verdadeiras. O altar, irmão, concordou com o que foi feito, acabou, está selado. Está selado sobre a sua vida. Só que Deus está querendo somente que eu e você entenda isso aqui, que nós saímos daqui, nós a nossa mente, irmão. Uma mente de Cristo, você vai vir com a mente renovada, irmão. Você não quer, Deus quer que você saia daqui, irmão, como você tem que sair do centro, não, porque às vezes tem que sair do centro, irmão, com a derrota, tem traga a derrota, mas tem que levar a derrota para casa. Deus está falando com você assim, irmão, que não é para levar a derrota, deixa a derrota, você enfrentou a derrota, você enfrentou no altar de Deus. O vaso foi tirado aqui, colocar dentro do altar, o altar é símbolo de sacrifício. Quando eu que você entenda para nós fechar isso aqui, por que está acontecendo certas coisas? A Bíblia ainda fala com
entrava amarrado pela cintura lá. Ele entrava amarrado pela cintura, porque se ele morresse lá, ele ficava perdendo lá. Ele entrava lá amarrado, quando ele acabou de oferecer o povo, porque se não tivesse oferecido para a família dele, se tivesse com grande pecado, ele morria. Porque o presente de Deus, irmãos, é coisa santificada, que Deus, porque ele é fogo consumidor. E quando ele entrava, ele saía. Mas aí Deus teve a necessidade de levantar quem? Os profetas também. Por quê? Porque profeta, irmão, guarda isso aqui. O pastor falou uma coisa aqui muito interessante, irmão. Examinar a profecia, mas não julguei o profeta. O profeta, irmão, simbolizava a boca de Deus sobre a terra. O sacerdote apresentava e o profeta confirmava o que o sacerdote estava buscando pelo povo. O sacerdote apresentava, o profeta vinha e só confirmava aquela boca de Deus. Se não fosse aceito também, Deus falava que não aceitava. Louvado seja Deus. Então, vamos tomar cuidado. Por que a igreja está sofrendo nos últimos dias? Por que está havendo uma crise? É porque às vezes nós não discernimos aquilo que é de Deus na nossa alma. Mas a palavra de Deus, ela nos dá total discernimento porque ela é viva. Guardem que a palavra de Deus ela é viva na sua vida. Pode tentar te matar espiritualmente, pode tentar te matar fisicamente, mas a palavra de Deus gera vida na minha e na sua vida. Guarde isso aqui, irmãos. Não desista dos seus sonhos. Não desista das promessas que Deus um dia fez na sua vida e que Ele tem feito até hoje, irmão. Pode estar passando um momento difícil agora, mas Deus está falando para você, não desista. Seja obediente ao teu líder. Seja obediente onde é que você está. Seja obediente à palavra de Deus. Foge, irmão, das más confessações. Porque a Bíblia fala assim, vamos lá em 1 Coríntios, a Bíblia fala lá assim que as más confessações corrompem os bons costumes. Pode, irmão, daquele que está morto espiritualmente. Quero que você levanta as suas mãos aí, nós vamos orar a Deus. A unção já foi derramada na sua vida, no início do mundo. Mas agora tu vai levantar tua mão em direção à tua casa. Você mora na região oeste, vai levantar a mão virando, mas eu não entendi que sua casa deveria fazer levantar a mão para lá. Sabe o que nós vamos orar pelo seu lado, pela sua casa? Porque você recebeu um unção no começo, agora é para você ter autoridade. Para que nós temos unção, pastor? Unção é para ser derramado porque o diabo não vem com unção, não, irmão. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos tempos. Tu vai estender a mão para o seu lado, para a sua casa, se o seu problema está lá no seu serviço, você vai pôr a mão lá. Se você não conseguiu identificar onde é que está o problema, tu vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Sabe por quê, pastor? Porque às vezes o problema é nosso. Às vezes o problema não é nem seu serviço, o problema é você. Você levou a mão na sua cabeça, você não identificou o problema ainda. E Deus está falando para mim, para você nessa noite, que Ele vai entrar com providência para mostrar para você que Ele é Deus na sua vida. Mas Deus Ele quer que você não seja somente
estive na casa de um irmão hoje, e esse irmão está passando por uma luta muito grande. Ele ainda tem condição, irmão, nem de comprar uma porta, sabe? Eu senti um desejo no meu coração de ajudar esse irmão. Então, quinta-feira que vem, eu vou estar aqui, se os irmãos sentirem assim, até abençoar esse irmão para a porta, ou trazer uma oferta, passa comigo, eu não só a porta, sabe? Ele está precisando de uma ajuda, eu senti no meu coração de ajudar esse irmão. Amém? Então, quinta-feira, se os irmãos querem trazer alguma coisa, os irmãos podem me deixar, eu vou para esse irmão. Amém? Só isso.